Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui mais uma vez o professor Gabriel Velasco para junto continuarmos o estudo da Lei Orgânica de Indaiatuba. Mas, como em todo vídeo, eu peço a você que curta os nossos conteúdos, se inscreva em nosso canal, dê o like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, comenta também lá e compartilhe os nossos vídeos, tá? Isso é muito importante para o nosso canal, ok? Então vamos lá. Na aula passada, nós chegamos ao artigo 112, correto? Então, a partir dessa aula, a partir desse momento, nós vamos seguir do artigo 113. Lembrando que no final de todas as aulas, eu deixo aqui duas questões para vocês resolverem e eu dou o gabarito no final. Estamos preparando um e-book com 100 questões que no final de toda nosso estudo da Lei Orgânica de Indaiatuba, eu vou disponibilizar o link para que você possa ter acesso a esse caderno de questões com o gabarito e as referências aonde está, qual artigo qual inciso, para você treinar bastante. Também nós vamos ter lá mapa mental, que vai te ajudar muito nesse tipo de conteúdo, que é lei. E lei é um pouco chato, é um pouco cansativo e difícil mesmo de aprender. Se você não tem muito contato, acaba sendo difícil sim. Também lembrando que eu já estou deixando na descrição do vídeo o WhatsApp do IASE, porque lá nós estamos montando um grupo de estudos, de dúvida, fica mais fácil a comunicação por lá também. Mas você pode deixar aqui seu comentário, procure também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, acesse o nosso site para você conhecer mais da gente, ok? Então vamos lá, continuando os nossos estudos, a partir do artigo 113 da Lei Orgânica de Indaiatuba. Vamos lá, pessoal. Artigo 113 da Administração Pública, disposições gerais. Artigo 113. A administração pública, direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do município de Indaiatuba, voltada para a consecução do bem-estar de seu povo e para a construção de uma sociedade livre, democrática, justa e solidária, obedecerá, dentre outros princípios de direito público, os da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, e também os seguintes preceitos. Bom, pessoal, então um adendo aí, porque a gente fala de administração direta, administração indireta e administração fundacional, certo? Eu vou explicar aqui cada uma delas para que você entenda do que a gente está falando. Isso é importante a gente saber para contextualizar. Tá legal? Então, a administração direta, a gente fala daquela que é constituída pelos órgãos relacionados a entes da federação. Exemplos, a União, os estados, o Distrito Federal, tá? Os municípios são exemplos. Elas estarão diretamente subordinadas ao chefe daquele poder que elas pertencem, tá? Alguns exemplos, as secretarias, os ministérios, o STF, a Senado Federal, por aí vai, tá ok? A administração indireta, aí a gente já fala quando é entendido como um conjunto de órgãos, vamos colocar assim, que prestam serviços públicos ligados à administração direta. E qual a grande diferença? Elas têm o CNPJ próprio, tá ok? Os órgãos desse tipo de administração, não existe uma hierarquia, né? Ou vamos dizer um controle hierárquico, tá ok? Uns exemplos aí da administração indireta, a gente tem as autarquias, que eu posso exemplificar o INSS a nível federal, fundações públicas também. Aí as fundações públicas já têm uma particularidade, tá?
Isso não vai cair na sua prova, mas só para você entender que são criadas por lei, tá? Elas podem ser entidades de direito público ou privado e outros, tá? Ela não pode ter fins lucrativos. Então, posso te dar um exemplo aí, a FUNAI, tá legal? Então, aí, administração fundacional, ok? As empresas públicas também, elas estão na administração indireta. Aí a gente pode dar exemplo, a Caixa Econômica Federal, a Correios, tá? Que elas são pessoas jurídicas, sim, de direito privado, criadas por uma autorização legal, tá? Mas elas são administradas pelo poder público. Já as sociedades de economia mista, a gente fala aí de pessoas jurídicas de direito privado, tá? Que são criadas sob uma forma de sociedade anônima. Aí eu falo aqui, é lógico que elas são compostas também pelo capital público e privado. Então você já matou Banco do Brasil, a maior empresa do Brasil, a Petrobras, tá? Para que você entenda do que nós estamos falando. Quando a gente fala de administração pública fundacional, tá? E elas são tidas como organizações que possuem uma personalidade jurídica de direito público ou de privado, mas ela não tem fins lucrativos. Como eu falei aí, exemplos da FUNAI, o IBGE, que você pode estar pensando, ok? Então, para a gente contextualizar, para você também entender qual a diferença da administração pública direta, indireta e fundacional, beleza? Então, seguindo aí, desse artigo 113, inciso 1º, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Não vou entrar em questão de nacionalidade, de nada disso. A gente pode ver isso num momento oportuno, tá? Mas então guarde isso. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Porque existem alguns cargos que eles só podem ser preenchidos por brasileiros natos, tá? Mas aí seria outra etapa do estudo. Inciso 2º, a investidura em cargo ou emprego público depende, é o que vocês estão fazendo, de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, dependendo do cargo, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação ou exoneração. Aí o cargo de comissão, ele pode ser, vamos dizer assim, exonerado, demitido, tá? Por quem o colocou, a hora que ele quiser demitir, tá? Que você usa o termo aí de exoneração, tá? Mas para quem não entende exoneração, estou colocando demissão, tá, pessoal? Para que você entenda. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Ah, professor, eu já vi alguns concursos que têm um prazo de 1 ano com validade por igual período. Sim, pessoal, pode ser, mas aqui não caia em pegadinhas. A gente está estudando a lei orgânica de Indaiatuba, o município de Indaiatuba. E aqui ele fala que o prazo de validade do concurso ele é de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais um período igual ao anterior. E isso eu já vi cair muito em prova. Então prestem atenção. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5º, os cargos em comissão e as funções de confiança
serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstas em lei. Então, aqui nesse inciso quinto, que eu também já vi muito em prova, a gente fala de preferencialmente, a gente não fala em obrigatoriamente. São termos que o examinador vai querer trocar para confundir a gente, para confundir você no dia da sua prova. Mas aí eu chamo a atenção. Preferencialmente, os cargos de comissão e as funções de confiança serão exercidos por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional. Legal? Seguindo o inciso 6º, é garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical, sendo vedadas ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical da categoria. Gabriel, você vai passar por todos os incisos desse artigo? Vou, porque esse artigo ele é muito importante, cai muito em prova. Tá legal? Esses aí a gente vai dar uma atenção sim. Inciso 7º. É assegurado o direito de greve, competindo aos servidores públicos municipais decidir a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender, nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Ok? Então, é assegurado o direito de greve, sim. Isso é constitucional. Tá bom? Então, você tem que ficar atento, porque ele pode botar, não é assegurado, direito de greve, tal. Ok? Competido e por aí vai. Artigo 8º. Inciso 8º. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Tanto que quando a gente vai se inscrever, quando você foi se inscrever ou vai se inscrever para outro concurso, como foi se inscrever para o de Indaiatuba, existe lá no edital, que é muito bom você ler, é os cargos que são separados, né? O percentual que é separado para as pessoas com deficiência, seja ela qual for, tá, pessoal? Porque existe deficiência visual, deficiência auditiva e outros tipos, certo? Inciso 9º. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Seguindo aí, no inciso 10, fala assim: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Lá fala exatamente da parte de remuneração. Depois você dá uma lida lá. Observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral, anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inciso 11. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados como limites máximos os valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título pelo prefeito. No inciso 12, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Isso aqui eu chamo a atenção de vocês, porque isso aqui já caiu em muitos concursos, tá? Então vale você guardar isso daqui muito bem. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo. Poder Legislativo, a gente lembra quem são? Os vereadores, tá? Falando de município, não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, que a gente já fala do prefeito, tal, do vice-prefeito,
Tudo bem? Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público municipal, ressalvado o disposto no inciso anterior e no parágrafo 1º do artigo 114. Nós vamos chegar. Tá? É uma coisa aqui que eu quero abrir como explicação. Às vezes eu explico termos básicos, às vezes eu chamo a atenção de algumas coisas que você, de repente, poxa, mas isso é óbvio, mas para muita gente não é. Então a gente está, assim, exatamente o nome do nosso instituto é Aprendendo do Zero. A gente sempre vai procurar explicar alguma coisa ali que para muitos têm dificuldade. Tá? Então peço a paciência de vocês. E qualquer dúvida, qualquer comentário, põe lá no vídeo, nos comentários. Então vamos lá. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público municipal não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Tá? Às vezes uma gratificação, alguma coisa desse tipo, ele está dizendo que não vai incorporar, né? Mas aí tem que ver as regras. Quando vocês entrarem, vocês saberão as regras do município. Inciso 15. Os vencimentos dos servidores públicos municipais são irredutíveis. Isso aí a gente encontra também na Constituição Federal, no artigo 7º, que ele fala exatamente sobre a irredutibilidade salarial. Tá ok, pessoal? Artigo 7º da Constituição Federal. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, mas para as seguintes situações. Então prestem atenção, porque isso aí também cai bastante em prova. Tá legal? Vamos lá. Com exceção de 2 cargos de professor, 2 de um cargo de professor com outro técnico ou científico, 3 de 2 cargos privativos de médico. Mas presta atenção lá, que é exceto quando houver compatibilidade de horários. Se ele tiver 2 cargos de privativo de médico, se não tiver compatibilidade de horários, não pode. Como que ele vai trabalhar em em 2 lugares ao mesmo tempo, certo? Esse inciso é bem importante você gravar também, tá? Essas 3 possibilidades. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregados e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Inciso 18. Somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundo ou fundação pública. Gente, esse termo aqui, somente por lei específica, tá? Isso que pode ser cobrado na sua prova. E o termo aqui, somente, apenas, não tem outro jeito, por lei específica, que as empresas públicas, autarquias, sociedade de economia mista, fundo ou fundação pública poderão ser criadas. Guarda também. Tá? Faz uma anotação no mapa mental, vou jogar essas informações lá no nosso e-book para vocês. Aí vocês, quando tiverem acesso, vocês terão essas informações e vai ficar mais fácil de vocês assimilarem. Mas não deixem de ler, não deixem de fazer as questões que eu vou passar aqui para vocês também. Inciso 19. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação
de qualquer empresa privada. A não observância do disposto nos incisos 2º e 9º deste artigo, que a gente acabou de ver, implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Então aí a gente está falando da investidura em cargo ou emprego público, lá no inciso 2º, dependendo de aprovação prévia em concurso público. Ok? Esse é o inciso 2º. O 9º, ele fala sobre a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, se não forem observados esses dois incisos aí do artigo, implicará em nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Beleza? Continuando, parágrafo 2º. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão feitas à ouvidoria do povo, na forma da legislação municipal. Parágrafo 3º. É vedado a denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos com nome de pessoas vivas. Eu acho que eu cheguei a comentar isso numa aula passada. Se eu não comentei, eu vou comentar agora. Dá nome de rua, de avenida, tá? Uma praça. Não pode ser feita essa homenagem a pessoas vivas, ok? Então aí é mais um parágrafo que você tem que lembrar, tá? Porque se perguntar isso na prova, é uma questão que você não pode errar, tá? É cada vez que você erra uma questão na prova, qualquer que seja a questão, sendo específica, não sendo específica, passa um monte de gente na sua frente. Eu já fui primeiro colocado em concurso de município, já fui segundo, já fui quarto. E às vezes era por uma questão. Então você tem que prestar atenção na hora de praticar. Menos questões que você errar, é lógico, vai te colocar no topo. Vai te garantir a vaga. Mas não pense que precisa ter uma diferença de 3, 4 questões para isso. Negativo. Uma questão pode te deixar de fora. Ou você empatar e a sua idade te deixar de fora. Tá? Então, cada questão você tem que ir como um urso. Eu vou te ensinar depois, lá que eu tenho a monitoria, do tempo de você tomar seu tempo na hora de fazer os simulados. Você tem tempo para fazer sua prova. Cada questão, dependendo do tempo e do número de questões da sua prova, cada questão ela tem um tempo determinado. Se é 2, 3 minutos, isso a gente tem que calcular, tá? Mas você tem que ir como um urso. Você tem que ir para o seu desafio para vencer. Então você não pode dar mole, usar esse termo, dar mole de errar qualquer questão que seja. Então aqui é boba a questão? Pode ser boba, porque eu estou te explicando, eu estou te chamando a atenção aqui. Mas na hora da prova ela vai ser boba? Eu acredito que não, porque você vai estar nervoso. Você tem que procurar se acalmar, mas pode bater o nervosismo, a ansiedade. E você, numa questão dessa aqui, até na hora de marcar o gabarito, você perder a sua vaga por uma questão como essa, tá? Então vamos lá, vamos para a aula. Parágrafo 4º. O município e os prestadores de serviços públicos municipais responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, com o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. Parágrafo 5º. A lei municipal instituirá sistema previdenciário para os servidores públicos municipais. Tá ok? Aí, como vocês são no município aí estatutários, RJU,
você não é CLT, você não tem fundo de garantia, nem você está no INSS, certo? Então, por isso que tem esse fundo próprio para os servidores municipais. Parágrafo 6º, os vencimentos, vantagens, proventos e qualquer outra parcela remuneratória do pessoal ativo ou inativo da administração pública, bem como quaisquer créditos de particulares perante os poderes públicos municipais, pagos em atraso, deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis, a partir de seu vencimento. Artigo 114. Dos servidores municipais. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Regime jurídico único aí, como eu falei, entende-se como estatutário, ok? Tendo aquela estabilidade, enfim, regido na federação, na União, pela 8.112. Tá legal? Que é a lei para o pessoal que é estatutário, diferente da CLT. Tá? Ah, Gabriel, professor, tem vantagens, tem desvantagens? É claro. Tudo tem vantagem, tudo tem desvantagem. Você ser estatutário, você vai ter vantagens e desvantagens. Você ser de uma autarquia que tenha um regime de CLT, por mais que você tenha feito concurso público, tem suas vantagens e as suas desvantagens. Tá legal? Parágrafo 1º. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais. Ou seja, ninguém vai ganhar mais do que ninguém. São cargos e atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 3º. A criação, a denominação e o número de cargos, empregos ou funções na administração direta, indireta e fundacional, bem como a forma de seu provimento e o seu padrão de vencimentos ou salário, dependerá de lei. Tá? Depende de decreto, se ele bota na nossa prova, negativo. Não depende de decreto, depende de lei. Tá? Apesar de não ser lei específica, eu já mato a questão, porque ela não dependerá de outra coisa a não ser de lei. Tá? Seguindo, parágrafo 4º, caberá à Câmara dispor sobre o pessoal necessário aos seus serviços, inclusive fixar a remuneração de seus servidores, mediante resolução. Parágrafo 5º. A cessão de servidores públicos municipais a empresas ou entidades públicas ou privadas, salvo a órgãos do mesmo poder ou entre poderes do município, comprovadas as necessidades ou para o exercício de cargo de confiança, será definido em lei. Parágrafo 8º. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as disposições contidas no artigo 38 da Constituição Federal. Parágrafo 11. A lei assegurará um adicional de no mínimo 30% sobre o vencimento ou salário do servidor que for portador de curso superior. Isso é interessante, né? Quem tem o ensino superior completo tem uma graninha a mais aí no final do mês, né, pessoal? Isso é muito bom. Seguindo das informações do direito de petição e das certidões. Artigo 115. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos municipais, autárquicos ou fundacionais informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo, ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou das instituições
públicas. Artigo 116. São assegurados a todos, independente do pagamento de taxas, inciso 1º, o direito de petição aos poderes públicos municipais para a defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então, vale a pena guardar esse inciso, tá? Independente do pagamento de taxas. É isso que é importante a gente ressaltar nesse artigo. Seguindo, artigo 119, as tarifas dos serviços públicos e de utilidade pública deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo em vista a justa remuneração. Legal? Então, quem fixa as tarifas de serviços públicos, e de utilidade pública? O Executivo, tá? Artigo 120. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, ou mediante consórcio com outros municípios. Isso aí a gente vê as obras que às vezes tem um particular fazendo, certo? Uma empresa. Só que isso aí não vai pegar a gente, mas é bom a gente ficar atento. Da publicidade. Artigo 121. A publicação das leis, decretos e outros atos municipais será feita pela imprensa oficial do município, na forma que a lei dispuser, mediante licitação e, na sua falta, por um só órgão da imprensa local, mediante licitação pública anual, em que se levarão em conta as circunstâncias de periodicidade, tiragem e distribuição obrigatória. Parágrafo 1º. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida especialmente os contratos resultantes de licitações. Então, aí chamando a atenção para você de não normativos, tá? Poderão ser resumidos e especialmente falando de contratos resultantes de licitação. Parágrafo 2º. Os atos de efeitos externos só produzirão efeitos após a sua publicação, tá? Que a gente pode ver na nossa prova aí, os atos de efeitos internos só produzirão efeitos após sua publicação. Negativo. Os atos de efeitos externos são exatamente esses que eles darão publicidade, tá? Parágrafo 3º. A publicação deverá ser feita no prazo de 15 dias. Artigo 122. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais, inciso 1º, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social e será realizada de forma a não abusar da confiança do cidadão, não explorando sua falta de conhecimento ou experiência e a não se beneficiar da sua credibilidade. Inciso 2º. Não poderá conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal ou autoridades ou servidores públicos. Eu lembro que aqui na minha cidade ia ter uma festa e a prefeitura contratou uma empresa para colocar um banner, né, alguma coisa, um outdoor. E por incrível que pareça, eles colocaram o nome da prefeitura, as informações da festa e do lado colocaram o nome da empresa. Então isso não pode, certo? Ele tem que colocar apenas as informações da festa e qual município vai ser. Ele acabou promovendo o nome da empresa, tá? Parágrafo único. Verificada a violação ao dispositivo neste artigo ou disposto neste artigo, caberá à Câmara Municipal, por maioria absoluta de seus membros, determinar a suspensão da propaganda ou publicidade.
Então tem que passar pela Câmara para que seja suspensa aquela propaganda. Seguindo dos bens municipais, artigo 123. Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos, ações e valores que a qualquer título pertençam ao município. Parágrafo único. Os bens municipais são imprescritíveis. Aí, para a gente contextualizar, os bens imprescritíveis, a gente fala de... São os bens públicos, é lógico, insuscetíveis de aquisição por uso capião, por exemplo. E isso independe da categoria que eles pertençam. Tá? Porque você imagina uma praça, ela está lá. Às vezes a praça está velhinha, um terreno do município que está lá. O camarada chega, vai se apropriar daquilo. Não pode. Tá? Então elas são imprescritíveis. Tá legal? Artigo 126. Pertencem ao patrimônio municipal as terras devolutas. Aí falando de terras devolutas, também para contextualizar, tá, pessoal? São aquelas áreas que lá a gente já ouviu falar de Seis Marias. Vocês lembram? A gente estudou isso em história no colégio, né? Seis Marias que não foram colonizadas e transferidas ao domínio do Estado. Elas foram transferidas para o domínio do Estado. Isso aconteceu. Isso está lá no artigo 64 da Constituição, tá? São definidas também como terras públicas sem destinação pelo poder público e em que não pode, em momento algum, integrar o patrimônio de um particular. Então, quando o artigo fala que pertence ao patrimônio municipal as terras devolutas, que se localizam dentro de seus limites, ele está falando disso, tá? Aquelas terras que não vão poder integrar o patrimônio particular jamais. Eu volto a dizer, as praças públicas são exemplos, tá? E outros exemplos de bens da União, do Estado, do município. Legal? Artigo 128. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Então, o município ele pode adquirir bens imóveis? Pode sim, tá? Compra, permuta, enfim. Mas depende de uma avaliação e a autorização legislativa, tá bom? Artigo 129. O uso de bens municipais por terceiro poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, e quando houver interesse público devidamente justificado. Parágrafo 2º. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente será outorgada mediante autorização legislativa, desde que não desnature a destinação ou uso público desses bens. Outorga, que é um termo que de repente não se usa muito, a gente fala de consentir, tá? Dar uma concessão de um serviço, por exemplo, uma aprovação, através de uma aprovação, consentimento a favor de outra pessoa, tá? Parágrafo 3º. A permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita a título precário por decreto. Aqui eu chamo a atenção exatamente ao finalzinho. Vocês estão vendo aí em negrito, tá? Permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita a título precário por decreto. Professor, o que esse artigo 3º fala em título precário por decreto? O que significa isso? Esse termo de título precário, pensa num contrato sem garantias ao contratado. Vamos botar o permissionário.
dele permanecer o vínculo com a administração pública. É isso aí, a base é essa. Sendo assim, a qualquer momento, e até sem indenização, poderá revogar esse contrato, a administração pública, por exemplo. Tá certo? Então, isso aí a gente chama de título precário. Artigo 131, poderá ser permitido a particular, a título oneroso ou gratuito, conforme o caso, o uso do subsolo ou do espaço aéreo de logradouros públicos para a construção de passagens destinadas à segurança ou conforto dos transeuntes e usuários, ou para outros fins de interesse urbanístico. Legal? Artigo 134. Nenhum servidor será dispensado, transferido, exonerado ou será aceito o seu pedido de exoneração ou dispensa sem que o órgão responsável pelo controle de bens patrimoniais da Prefeitura ou da Câmara ateste que o mesmo devolveu os bens do município que estava sob sua guarda. Da ordem econômica e social, dos princípios gerais da atividade econômica. Artigo 138. O município promoverá o seu desenvolvimento econômico, agindo de modo que as atividades econômicas realizadas em seu território contribuam para elevar a qualidade de vida e o bem-estar da população local, bem como para valorizar o trabalho humano. Artigo 139. Na promoção do desenvolvimento econômico, o município agirá sem prejuízo de outras iniciativas, no sentido de: inciso 1, fomentar a livre iniciativa; 2, privilegiar a geração de emprego; inciso 5, racionalizar a utilização de recursos naturais; 6, proteger o meio ambiente; 7, proteger os direitos dos usuários, dos serviços públicos e dos consumidores, certo? Esses incisos aí eu coloquei porque eles são bem importantes. Então dá para a gente já ter uma noção do artigo, estudando esses incisos e guardando. Legal? Artigo 140 é de responsabilidade do município, no campo de sua competência, a realização de investimentos para formar e manter a infraestrutura básica capaz de atrair, apoiar ou incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas, seja diretamente ou mediante delegação ao setor privado para esse fim. Parágrafo único. A atuação do município dar-se-á, inclusive, no meio rural, para a fixação de contingentes populacionais, possibilitando-lhes acesso aos meios de produção e geração de renda, e estabelecendo a necessária infraestrutura destinada a viabilizar esse propósito. Então, sempre o município, os administradores, eles têm que trabalhar para a população. E a população rural tem esse diferencial. Artigo 141. A atuação do município na zona rural terá como principais objetivos: inciso 1, a melhoria do padrão de vida da família rural; 2, garantir o escoamento da produção mediante melhoria e conservação perene das vias de transporte e pela abertura de novas vias de tráfego no meio rural; inciso 4, manter a assistência técnica ao pequeno agricultor em cooperação com o Estado. Inciso 8, organizar programas de abastecimento alimentar, dando prioridade aos produtos provenientes de pequenas propriedades rurais, certo? Artigo 144. O município em caráter precário, já falei o que é isso, e por prazo de 12 meses, prorrogáveis uma só vez em ato do prefeito, permitirá às microempresas iniciarem suas atividades na residência de seus titulares, desde que não prejudiquem as normas ambientais, de segurança
de silêncio, de trânsito e de saúde pública. Seguindo o artigo 145, os portadores de deficiência física e de limitação sensorial, assim como as pessoas idosas, terão prioridade para exercer o comércio eventual ou ambulante no município. Então, eles terão prioridade. Legal? Artigo 146. O município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento socioeconômico. Legal? Pessoal, terminamos mais uma aula, certo? Vamos partir para os exercícios em sequência os gabaritos, tá? Para a gente testar o que você aprendeu nessa aula. Mais uma vez, eu peço que você curta, compartilhe, aproveita que você está ouvindo a aula, se inscreva, dê o seu like para ajudar o canal a crescer. Vamos às questões? Vamos nessa. Questão de número 1. Marque a alternativa correta segundo a Lei Orgânica do município de Indaiatuba. Alternativa A. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação ou exoneração. Letra B. É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical, sendo permitidas ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical da categoria. Alternativa C. Caberá ao prefeito dispor sobre o pessoal necessário aos seus serviços, inclusive fixar a remuneração de seus servidores mediante resolução. Letra D. As tarifas dos serviços públicos e de utilidade pública deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo em vista a justa remuneração. Então vamos lá, como anteriormente, pausa o vídeo, em seguida nós voltamos com o gabarito. Legal? Seguindo para o gabarito, a alternativa A, ela tem a seguinte redação, alternativa: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concursos públicos de provas, ressalvadas... Opa! Tá faltando alguma coisa aí, né? Então vamos lá. Olha o que diz o artigo 113, inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então a alternativa A já está incorreta. Está faltando aí, certo? Letra B. É garantido ao servidor público municipal o direito de livre associação, sendo permitidas ao poder público a interferência... Opa! Permitido? Vamos lá no artigo 113, no inciso 6º, é garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical, sendo vedadas ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical da categoria. Então não é permitido, é vedada. Letra B também para a gente não serve, está incorreta. Seguindo letra C, caberá ao prefeito dispor sobre o pessoal necessário aos seus serviços, inclusive fixar a remuneração de seus servidores, mediante resolução. Pessoal, artigo 114, parágrafo 4º tem a seguinte redação: caberá à Câmara dispor sobre o pessoal necessário aos seus serviços. Não é o prefeito. Então, também, a alternativa C, incorreta. A alternativa D, as tarifas dos serviços públicos e de utilidade pública deverão ser fixados pelo Executivo, tendo em vista a justa remuneração. Correto. Artigo 119, purinho aí, na lei, tá, pessoal? Então, o nosso gabarito aí fica como certo a alternativa
D, correto? Acertaram aí como vocês foram? Seguindo, questão de número 2. De acordo com a lei orgânica do município de Indaiatuba, é correto afirmar. Então, alternativa 1. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida especialmente os contratos resultantes de licitações. 2. Pertencem ao patrimônio municipal as terras devolutas que se localizam dentro de seus limites. Afirmativa 3. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta independerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Alternativa 4. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Alternativa 5. Somente constituem bens municipais as coisas móveis e imóveis que a qualquer título pertençam ao município. A seguir, marque a sequência correta. Então vamos lá. Letra A, as afirmativas 1, 3 e 4 estão incorretas. Letra B, todas as afirmativas estão corretas. C, existem apenas duas afirmativas incorretas. D, todas as afirmativas estão incorretas. E, há apenas uma afirmativa incorreta. Então vamos lá, mais uma vez, pausa o vídeo aí, resolva a questão, em seguida voltamos com o gabarito. Vamos lá, resolver a questão? Então, seguindo aí, pessoal. A alternativa A fala o seguinte: a publicação dos atos não normativos poderá ser resumida, especialmente os contratos resultantes de licitação. Então, vamos lá no artigo 121, que diz assim, parágrafo 1º, a publicação dos atos não normativos poderá ser resumida especialmente aos contratos resultantes de licitações. Então, está correta essa alternativa. A número 2 está no 126, artigo 126. Pertencem ao patrimônio municipal as terras devolutas que se localizam dentro de seus limites. Nós falamos sobre isso. Então, o artigo 126 está também correta essa alternativa. Olha lá, a letra D. Todas as afirmativas estão incorretas, então eu já elimino a letra D. Certo? Porque não, a gente viu que tem duas corretas. A letra A, pessoal, também, as afirmativas 1 e 3 e 4 estão incorretas, então também já elimino. Então agora eu vou só trabalhar com a B, com a C e com a letra E. Legal? Entendeu o macete? Eu já consigo eliminar aí duas alternativas. Então, seguindo, a 3, alternativa 3, a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta independerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Olha o que diz o artigo 128. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Então, a 3 ela está incorreta. Voltando lá, nós eliminamos a A, né? E eliminamos a D. Na letra B fala que todas as alternativas estão corretas. Não, a alternativa 3 está incorreta. Então, olha aí que legal. Já eliminamos a A, já eliminamos a B e já eliminamos a letra D. Então, só resta para a gente, tá? A alternativa C e a alternativa E. Afirmativa 4. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Correta. Isso aí a gente encontra no artigo 113, legal? Inciso 12. Ok? Agora falta a última. Mas aí
nós já eliminamos 3. Lembra que nós eliminamos a A, B e a D. Legal? Afirmativa 5. Somente constituem bens municipais as coisas móveis e imóveis que a qualquer título pertençam ao município. Olha lá no artigo 123. Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos, ações e valores que a qualquer título pertençam ao município. Então, a letra E, ela está incorreta, certo? Então, o nosso gabarito, pessoal, é a letra C. Existem apenas 2 afirmativas incorretas. Vejam lá, como eu mostrei para vocês, a gente já tinha conseguido eliminar a letra A, a letra B e a letra D. Então, por uma dúvida no final, você teria 2 alternativas para você tentar, se você não soubesse a última, acertar a questão. Mas olha como que a gente diminuiu a probabilidade de erro através desse macete, né? Ou chamar a atenção de vocês para isso aí. Pessoal, mais uma vez, eu agradeço a vocês por estarem aqui, participarem comigo, com o IASE, dessas aulas, e eu acredito no crescimento de vocês, tá? Assim como eu desejo que vocês acreditem no crescimento do canal. Posteriormente, eu vou contar para vocês a história do Instituto IASE. O Instituto IASE, ele não é de agora, ele tem a sede, ele já existe no estado do Rio de Janeiro, tá legal? Mais para frente, numa data oportuna, no momento oportuno, eu vou compartilhar com vocês a história do Instituto IASE, a minha história, a história do André, que é hoje meu sócio, também é servidor público, para vocês conhecerem mais sobre a gente. Tá legal? Quero deixar um forte abraço para você, pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo, que é muito importante para a gente. E não se esqueçam, eu já deixei na descrição do vídeo o número do WhatsApp do IASE para a gente montar lá o grupo de estudos para ajudar mais ainda você. E no final, tá, do nosso curso aqui da Lei Orgânica, aquele e-book com 100 questões, gabaritos, as referências e também os mapas mentais. Tá legal? Que a gente vai deixar lá para você ter acesso e adquirir esse material que vai ser muito importante para você. Um forte abraço, um grande abraço, continuem estudando, continuem acreditando que vocês serão aprovados, tá? Dentro do esforço de vocês, ok? IASE, trabalhando para a sua aprovação. Um forte abraço.